E aí, pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa explicação, do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Então nós estamos na página 54. Antes de iniciar esse vídeo, dá para vocês darem uma pausa, digita lá no Google, no buscador, tanto no PC como no celular, Crônicas no Despertar em PDF. Dá para vocês baixarem, e acompanharem enquanto eu leio e os comentários. Então nós estamos na página 54. Vamos lá continuar? Mortificava-me o pensamento de que poderia ter de fato morrido e que estava apodrecendo ali ao lado do meu corpo. Se assim fosse, acompanharia momento a momento o longo processo de putrefação e quando virasse pó, até mesmo aquele malíssimo objetivo de decomposição estaria perdido. Lembrando a todos, resumidamente, que ele desencarnou, ele não entrou na faixa de entendimento de que ele desencarnou, não aceita o desencarne. Para ele está sonhando, ele está tendo um pesadelo. Então ele já foi para o velório, já foi para o necrotério, para o velório, ele acaba de ser enterrado, ele está vendo o corpo dele em estado de putrefação e ainda não acredita. O que faria então? Quando já não fosse mais que pó engolido pelas entranhas da terra, como passaria os meus dias? Insisti em questionar. Ironicamente, lembrei-me de ocasiões passadas quando desprezei belos momentos de minha existência procurando emoção e aventura. De vez em quando, eu vira as crianças propunham-me um passeio simples no parque, por exemplo, e eu dizia que tinha mais o que fazer e não perderia tempo com algo tão inútil e desinteressante. Inúmeras outras vezes fiz a mesma coisa e rejeitei tudo que considerava pacato e comum. Então vocês veem, ele começou a ter uma autocrítica, que ele deveria ter sido mais espiritualista, não tanto materialista, que ele, quando a Elvira, esposa dele, falava para ir no parque para brincar com os filhos, ele desprezava e falava que era uma coisa comum, uma coisa pacata. Se ele está comentando isso daí, é porque ele está começando a tocar no fundo da alma. Isso daí, gente, é um processo quase que automático, mecânico, daquelas pessoas mais materialistas, de ateus. Deus, na sua infinita misericórdia, permite que eles vão saindo do estado de perturbação e tomando consciência do verdadeiro gênero da prova por qual ele está passando. Entendeu? Então ele está começando a ter alguns lampejos de que ele desencarnou, mas ainda não admite. Sentia quando estava enterrado sem luz, ar e vida ao meu lado, o quanto fora feliz e jamais dera valor ao que me era proporcionado. Tinha uma família querida, um bom trabalho e a possibilidade de passear em um parque, vendo flores e tendo o céu azul sobre minha cabeça. Até mesmo a claridade solar seria um prêmio para mim, que me encontrava arremessado às trevas. Se pudesse voltar no tempo, modificaria o ritmo da minha existência e implementaria outro, bem diverso, que fosse mais simples, tranquilo e apegado aos valores inerentes à natureza humana. Então vocês veem que ele está até arrependido já das decisões que tomou. Nada de aventuras extraconjugais ou viagens longas, coisa alguma de artificialismos que servem para enrijecer o caráter dos homens. Como era fácil pensar em mudar de vida quando estava enterrado e submerso em solidão e desespero. Por que não tive esses pensamentos enquanto estava vivo? Pela primeira vez, cedi e aceitei a ideia de que afinal poderia estar morto. Era melhor assim.
Se estivesse apenas sonhando e despertasse, seria um momento de rara felicidade. Porém, se não mais voltasse à vida material, precisava acostumar-me com a ideia. Naquele buraco, preso e paralisado, nem mesmo louco ser-me-ia permitido ficar. Minhas consciências e memória não foram alteradas e eram os únicos bens que me restavam. Conseguia raciocinar e colher recordações e comecei a dar valor às pequenas coisas que ainda possuía. Fragmentei o meu sentimento em duas partes, rancor e resignação. Aparentemente inconciliáveis, o meu estado de miserabilidade espiritual era tamanho que conseguia espaço para cultivá-los. Guardava um amargo ressentimento dos instantes que estava sendo obrigado a vivenciar, mas começava a sorvar em meus rígidos princípios materialistas e buscava conformar-me com o fato de estar, quem sabe, morto. Então, gente, ó, esse quadro aqui é bem típico daquele materialista que está entrando na faixa de entendimento que desencarnou. Você vê que ele agora ele não admitia que ele desencarnou. Agora ele já está admitindo a hipótese de ter desencarnado. Quer dizer, ele não admitiu completamente. Então, por isso que ele não consegue sair do lado do corpo dele em estado de putrefação. Enquanto o espírito não toma consciência do desencarne completo, ele continua ligado pelos fios, né? Os fios dourados que ele comenta no começo do romance, fios que ligam ele ao corpo de carne que está se decompondo e ele não consegue sair de perto. Mas aos poucos esses fios devem estar se tornando mais tênues, né? Vão se livrando aos poucos, porque ele está tomando consciência do desencarne. Quando Elvira disse que se casaria comigo, senti um ligeiro aperto no coração e felicitei-me por ter alcançado mais uma conquista em minha jornada. Saíra de uma pobreza vergonhosa e começara a ingressar em outro patamar da minha vida. Casando-me, meu sogro havia prometido investir uma razoável quantia em dinheiro no negócio que eu estava montando. Não era muito, porém o suficiente para fornecer-me combustível para decolar em minhas aptidões. Eu era excelente comerciante e só me faltava capital. Conquistando Elvira, moça de classe média, sem nenhum encanto especial, mas que tinha um gênio afável e compreensivo, levei comigo para o altar um considerável aumento em minha conta bancária. Achava que o casamento servia justamente para isso. Se fui rejeitado por Júlia, jovem de berço nobre e rica, aceitei submisso os ditames do destino, prometendo-me, no entanto, uma rápida ascensão social. Esse progresso não se destinava à conquista da altiva moça que não me quis, mas somente para ter o prazer de, como pai, refutar candidatos inadequados no futuro à mão de alguma filha minha. Talvez fosse um recalque mal resolvido, mas tudo que nos ocorre do errado, acabamos descontando nos outros um dia. Sempre pensei desse modo e, ao consorciar-me com Elvira, dei o primeiro passo para solidificar o meu intento. Então, gente, ele casou. Antes ele tentou namorar uma moça chamada Júlia, porque ela era muito rica. E ele simpatizava com ela sim, mas a moça não aceitou. Como ela não havia aceitado, então ele resolveu ir com essa moça chamada Elvira e casou-se com ela. Mas, apesar dele falar com certo carinho dela aqui durante o romance, percebe-se que ele tinha também um motivo do sogro poder investir na carreira profissional dele. Então, você vê que até isso ele teve um motivo materialista. E ainda está pensando que, se um dia ele tivesse uma filha, que ele tentaria evitar que alguém do mesmo tipo dele tentasse dar um golpe na filha dele, né? Para enriquecer.
Não tive filha alguma. Quem sabe porque algum pretendente fosse sofrer muito em minhas mãos. Renovado economicamente pela dádiva do sogro, aumentei minha empresa e senti-me fortalecido para enfrentar os obstáculos da vida, exceto morrer. Para isso realmente não havia me preparado. Jurei que só pensaria no assunto ao chegar aos 80 anos, patamar que planejava atingir. Mas possivelmente não tenha dado tempo. Morrera sem saber e aquela cova úmida tinha que encontrar uma solução para o meu dilema. Quando se está em desesperadora situação, várias respostas anteriormente inadmissíveis passam a ser consideradas com atenção. Esse foi meu processo de conscientização, pois imaginei que só sairia daquele buraco se pudesse libertar-me dos negros fios que me jungiam ao quase extinto cadáver. Percebi que eles pareciam desaparecer no momento em que eu admitia estar de fato morto. Quando negava, eles enrijeciam e a prisão continuava. Então vocês veem que na hora em que ele estava semiconsciente do desencarne, os fios sumiam. Na hora em que ele ficava reticente, materialista, não acreditando na morte, os fios voltavam. Então vocês veem como é terrível esse estado que ele está do terra a terra, que a gente chama, né? Quando a pessoa está no terra a terra ainda é muito difícil. Resolvi então tentar uma saída para o meu sofrimento. Concentrei-me com todas as forças e busquei convencer-me em definitivo que não mais pertencia ao mundo dos vivos. Foi difícil e doloroso, mas sem o corpo físico, àquela altura devorado por minúsculos seres da escuridão, tornou-se uma missão possível. Horas, dias, meses ou anos transcorreram naquele processo de convencimento íntimo. Como era duro e complicado ser materialista, mas em algum momento senti que só seria capaz de afastar-me daqueles despojos e tentei. Lentamente joguei-me para o lado e avancei sobre a terra. Empurrei com força, visando desencavar-me. Então, gente, ele está dentro do túmulo. Ele tentou pular para fora do túmulo e tentou desencavar, quer dizer, sair de dentro do túmulo. Pela primeira vez senti-me flutuando e não mais encontrava as correntes que me ligavam ao esquife apodrecido. Subitamente, de um modo inexplicável, vi-me em cima do túmulo e não mais soturnamente enterrado. Tive a sensação de voltar a respirar, embora já estivesse convencido que isso não era possível a um morto. No máximo, seria um semivivo ou semimorto, não sei bem. O fato é que havia conseguido deixar o buraco e estava de volta ao mundo exterior. Era noite e o cemitério estava escuro como um breu. Ainda assim, o alento invadiu meu âmago e qualquer coisa seria melhor que a total escuridão da cova. Conseguia deslocar-me de um lado para outro e tentei várias vezes caminhar pelas alamedas daquela comunidade solitária. Os mausoléus eram imponentes e belíssimos. Havia estátuas de mármore e flores caras murchando em vasos de porcelana. Olhei fixamente para um deles em especial e pensei, que desperdício. Se a família que o colocou soubesse que o morto não tem o menor interesse nessa ostentação, porque está soterrado, infeliz e angustiado, jamais gastaria tanto dinheiro nessa asneira decorativa. Era verdade que estava amargo, e noutros tempos até gostaria de ter visto tanta riqueza perdulária. As coisas estavam mudando. Então ele conseguiu se arrastar para fora do próprio túmulo, andou pelas ruas do cemitério, viu os mausoléus, os outros túmulos, e tem uma hora que ele para em frente às flores, vendo elas murchando, e já fala, que desperdício de dinheiro que é esse? Se os encarnados entendessem que um morto, ele fala aqui, soubesse que o morto não tem o menor interesse nessa ostentação, quer dizer, o desencarnado, quando toma consciência daquilo, da posição, para ele não interessa se tem flor, se não tem flor, se
se o túmulo é bonito, se é feio. Enfim, o desencarnado não liga para as coisas terrenas. Ele percebe que ele falou, era verdade que estava amargo, e noutros tempos até gostaria de ter visto tanta riqueza perdulária. Quer dizer, ele não estava amargo, ele tinha entrado na faixa de entendimento que tinha desencarnado, e como desencarnado não interessa a ostentação na Terra, entendeu? Não adianta essa ostentação nossa, porque a hora que a gente desencarna, a gente não leva nada daqui, a não ser as nossas obras. As coisas estavam mudando, raciocinei. De repente senti que algumas pessoas aproximavam-se. Seriam mortos como eu ou vivos? Deixei que chegassem mais perto. Caso falassem comigo naturalmente, eram do meu novo mundo. Do contrário, seriam do outro. Eles passaram por mim e sequer voltaram os olhos na minha direção. Ou não me enxergaram ou foram desprezados. Disposto a desvendar o ocorrido, procurei acompanhá-los. Eram 4 rapazes cujas idades deviam variar de 16 a 20 anos. Eles agacharam perto de um sepulcro pomposo e quebraram a corrente que protegia a porta de entrada. Concluí estarem vivos, pois conseguiam tocar nas coisas com eficácia. Continuei seguindo-os. Dentro do mausoléu, reviraram tudo à procura de bens valiosos, o que me fez deduzir serem ladrões. Era impressionante a sensação de vê-los furtando na minha frente, porque não conseguia esboçar qualquer reação. Estava impassível. Em outros tempos, talvez a cólera me fizesse avançar sobre eles tentando determinar-lhes a ação criminosa. Mas estava mazelento e pouco me importava o que fazia. O sofrimento que tive naquela cova horrível era incomparável a qualquer outra dor. Se resolvessem subtrair o cemitério inteiro, eu só ficaria mais feliz por livrar-me daquela desagradável visão de túmulos e sarcófagos. Deixei-os ocupados nos seus afazeres e saí de perto. Então ele viu os 4 rapazes passando por ele, não viram ele, então eram encarnados. Eles quebraram as correntes, abriram a portinha do mausoléu, entraram e estavam tentando roubar alguma coisa. Mas vocês veem o progresso que ele fez. Queira sim, queira não, ele fez um progresso. Primeiro, ele admitiu que estava desencarnado. Segundo, ele percebeu que vinham 4 rapazes ao encontro, que se não conversassem e não vissem ele, eram encarnados, e ele estava desencarnado. Então, ele já entrou bem na faixa de entendimento disso daí. E terceiro, ele falou que, em outros tempos, ele teria voado no pescoço de cada um ali, de raiva, por eles estarem roubando. Mas que agora, ele dava de ombros para o que estava acontecendo. Ele percebeu que não adianta nada depois do desencarne. Para onde eu iria? Já que podia locomover-me, resolvi andar pela cidade e, quem sabe, procurar minha família. O cemitério da Consolação era grande e ficava quase no centro de São Paulo. Chegando à rua, olhei os carros passando e senti um aperto no coração. Nunca mais dirigiria um automóvel. Essa foi a pior imagem que poderia ter tido. Afinal, depois de tanto sofrer aprisionado no meu extinto corpo físico, o que importava conduzir um veículo naquele trânsito caótico? Mas o ideal materialista de vida arrebatara-me por longos anos e seria difícil, de uma hora para outra, perdê-lo. Muito bem, gente. Já estamos chegando ao final desse vídeo, estamos na página 60. Então, felizmente, ele entrou na faixa de entendimento que desencarnou e está questionando todos os ideais materialistas que ele teve enquanto encarnado, que não serviram para nada. Agora, no próximo vídeo, nós estaremos vendo ele chegando na casa dele. Bom, eu não vou dar um spoiler, porque depois eu vou gravar o vídeo, mas ele vai ter uma surpresa na hora que ele chegar na casa dele. Tá bom? Então é isso, minha gente.
Obrigado e até a próxima.